Amados irmãos e irmãs, você que está aqui na igreja, você que nos acompanha pela rede social, pelo Facebook de nossa paróquia, celebramos hoje o primeiro domingo do Advento, daquele que está para vir. Não estamos mais esperando Jesus como uma criança, porque nós já sabemos que agora no dia 25 de dezembro, nós vamos fazer memória deste Deus que entrou na nossa história, deste Deus que assume a fragilidade de uma criança e entra na nossa história. Nós estamos celebrando a sua promessa, que ele disse que iria voltar para buscar a sua igreja. Ele viria voltar para buscar as suas ovelhas, separar as ovelhas dos cabritos, separar o joio do trigo, separar os bons dos maus. E é isso que a igreja neste tempo, ela então pede incessantemente: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem buscar a sua igreja, vem abreviar este tempo de espera. E porque nós estamos num tempo de espera, como nós ouvimos já nos domingos anteriores, nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Pode ser agora, pode ser daqui a algumas horas, pode ser daqui a meses, anos, séculos, não importa. Não importa quando ele voltará. Mas para nós que temos fé, nós precisamos estar preparados, para que este dia da volta do Senhor não nos apanhe despreparados, como aconteceu há 2 domingos atrás, com aquelas 5 virgens imprudentes, que foram ao encontro do noivo, mas não levaram óleo suficiente para as suas lâmpadas. E como o noivo demorou, o óleo consumiu, e elas não tinham mais óleo para entrar nas núpcias do Cordeiro. O Senhor Jesus hoje está nos pedindo de uma forma imperativa. Eu digo a vocês, não ouvi? Vigiai. E ele está mandando a gente vigiar o quê? Semana passada eu não estava com vocês, eu tirei uns dias para descansar, tirei 5 dias para descansar, e na estrada, é muito interessante, eu gosto muito da sabedoria que a gente tem nas como é que chama? Não é placas, não me esqueci o nome, nos para-choques de caminhão, né? E eu vi uma frase, a hora que eu estava indo, que eu falei assim: gente, eu acho que isso aqui aplica para mim. E lá estava escrito assim: vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida tem muita gente para cuidar. Será que é essa vigília que o Senhor está pedindo? Porque todo mundo fica tomando conta, entre aspas, da vida do padre. Se ele fez, se ele não fez, se ele viajou, se ele deixou de viajar, se ele veio, se ele não veio. A gente toma conta da vida dos vizinhos, a gente toma conta da vida de algumas pessoas. É esta a vigília, ou é este vigiar que Jesus, de uma forma imperativa, está nos pedindo? O que ele está mandando a gente vigiar? Nós precisamos, neste tempo, voltar para nós, diz o profeta Isaías, na primeira leitura que nós ouvimos, no capítulo 63. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram um Deus, exceto tu, que tenha feito tanto pelos que nele esperam. O que Deus fez? Tanto. Que tanto é esse que Deus fez por aqueles que nele esperam? Quem me responde? Qual que foi esse tanto que Deus fez por aqueles que nele esperam? O profeta está se referindo a quê? Dou-lhe uma.
Quem não responder não sai da igreja hoje, vai ficar aqui até meia-noite rezando terço. Raspou a garganta porque vai sair alguma coisa. O que ele fez por aqueles que nele esperam? Alguém falou? O profeta aqui está se referindo ao grande feito do Senhor. E qual foi o grande feito do Senhor? Começa com paz e termina com coa. A Páscoa. O que foi a Páscoa? A libertação do povo de Israel da casa da escravidão. Olha que maravilha foi aquilo. Quando Deus mandou Moisés até Faraó, e Faraó endureceu o coração, e para cada vez que Faraó endurecia o coração contra Deus, o Faraó era ferido, ele e seu povo era ferido. Assim como também você, assim como também eu, todas as vezes que nós fechamos os nossos corações para Deus, que nós escolhemos o pecado, que nós dizemos assim para Deus, não, quem que é ferido? É Deus que é ferido? Não, é você que é ferido. E às vezes é ferido de morte. Porque tem certas machucaduras na vida da gente que nem o tempo resolve, fica para sempre. Portanto, o profeta Isaías está nos fazendo lembrar, não existe um Deus tão grande, não existe um Deus tão maravilhoso como tu, que por aqueles que esperam em ti, o Senhor faz grandes coisas, maravilhas. E aqui continua, tu vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti e dos teus caminhos. Deus vem ao encontro de quem? Qual que é a característica da pessoa a qual Deus vem ao encontro para fazer maravilhas? Primeiro, daquele que o quê? Pratica a justiça. E o que é praticar a justiça? Praticar os mandamentos. De quem se lembra de ti em teus caminhos. E aí eu pergunto para você, no caminho da vida, no cotidiano da sua vida, desde o tempo que você levanta até o tempo que você deita, tudo o que você faz lembrando do Senhor? Você faz em atenção à palavra do Senhor? Você faz em atenção aos mandamentos do Senhor? Sobre estas pessoas, ou melhor dizendo, para estas pessoas, Ele vem em socorro. Daquele que pratica justiça e daquele que se lembra dele, do Senhor, em todos os caminhos. Não é só quando eu preciso, não. Não é só quando a doença bateu na minha casa que eu lembro de vir na igreja. Não é só quando o dinheiro acaba que eu lembro de vir na igreja. Não é só quando eu estou passando por uma dificuldade que eu lembro de vir à igreja. Não, é em todos os meus caminhos eu lembro do Senhor. E continua o profeta dizendo, tu te irritastes, porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Ou seja, e se eu continuar no caminho do pecado, eu vou ser salvo? Vou ou não vou? Eu não estou ouvindo? Então, aonde que eu vou ser salvo? É nos caminhos de outrora, é naquele tempo em que eu era obediente ao Senhor, que eu caminhava na presença do Senhor, que Ele era a primazia na minha vida, era nos caminhos de outrora. E aí, olha o que diz o salmista para nós nessa noite. Olha o grande pedido do salmista. Dá o tom aí de novo do salmo, por favor. Olha o grande pedido do salmista nessa noite. Vamos juntos?
iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Quero ouvir só as mulheres. Iluminai a vossa face sobre nós. Cadê as mulheres dessa igreja? Convertei-nos para que sejamos salvos. Os homens, iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos. Agora só os bonitos, os feios ficam calados. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Para eu ser salvo, eu preciso de quê, diz o salmista? Eu preciso de quê para ser salvo? Converter. E eu vou me converter quando ou como? Quando o Senhor a face dele sobre nós. Quando o Senhor voltar a sua face para nós, nos iluminar, e nós, vigiando, olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos os nossos pecados. O problema é que nós somos peritos, nós somos muito bons em olhar o pecado do próximo. Nós sabemos o pecado do próximo. Nós até temos a sentença, o juízo de condenação da vida do próximo, porque o próximo faz isso, porque ele faz aquilo, ele está sofrendo assim, é por causa disso. Não é assim que a gente fala? Fulano está doente é porque ele não perdoou, fulano está assim porque ele é mau, ciclano está assado porque fez isso, Beltrano está assim por causa daquilo. E a sua vida, me desculpe irmãos, a minha sinceridade, a sua vida está uma desgraça. Você não dorme na mesma cama com seu marido, ou você não tem paz com seus filhos, as suas coisas não prosperam, mas você sabe do pecado da vida do seu irmão. Você sabe tudo de mal que fez o seu irmão e você já deu ao seu irmão a sentença de condenação. Porque você vigia a vida do seu irmão. Nós precisamos vigiar a nossa vida. Quando eu venho à igreja, eu venho para escutar a Deus. Vou te dar um exemplo de pessoas que vigiam a vida do outro. Nossa, o padre hoje falou, foi para o fulano. Pena que ele não está aqui. Isso é característica de pessoas que estão vigiando a vida do outro. Nossa, o padre hoje falou, foi para o meu marido. Então, quando às vezes os pais trazem os filhos e o padre fala alguma coisa para os filhos, ao pescocinho do pai e da mãe. Você está vigiando a vida de quem? É a sua vida ou é a vida do outro? Por isso o salmista está nos pedindo, iluminai a vossa face sobre mim. Lança a luz nos meus pecados. Lança a luz nos meus erros. Traga para a minha consciência. Faça com que eu possa enxergar. Por isso ilumina. Faça com que eu possa enxergar os meus erros. E uma vez tomando consciência dos meus erros, eu tenho a possibilidade de me E uma vez que eu me converto, o que acontece? Eu serei salvo. Eu serei salvo. Portanto, irmãos, vamos vigiar sobre nossa conduta. Vamos olhar para nós. Vamos buscar a face do Senhor. É para isso que a gente vem à igreja. É para isso que eu venho aqui. Eu venho aqui para escutar a palavra do Senhor. Para ouvir o que o Senhor está dizendo a mim. E a partir do momento que eu ouço aquilo que o Senhor diz a mim,
A sua face ilumina a minha vida. A sua face ilumina a minha vida. E uma vez que a face do Senhor ilumina a minha vida, eu posso me converter. Eu tenho que me converter. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Agora me permitam fazer aqui um pequeno parênteses. Faz um fundinho musical para mim, por favor. Pode ser do próprio Salmo. Não precisa da letra do Salmo, não. Feche os seus olhos um pouquinho. Pergunte agora para Deus: Senhor, o que na minha vida te desagrada? O que eu tenho feito que não agrada ao teu coração? Senhor, quais são os meus erros, os meus pecados que eu preciso mudar? Pergunta para o Senhor agora. Olha, irmão, se neste momento, na sua cabecinha e no seu coração, você chegou à conclusão que graças a Deus eu estou em paz, não tenho raiva de ninguém, não estou devendo ninguém, estou tranquilo, eu tenho uma notícia para te dar. Você não está servindo o Deus verdadeiro, você está servindo a um ídolo. Se Deus não te questiona em nenhuma das suas atitudes, não é porque você é santo, é porque você não deixou Ele iluminar o seu interior. Porque todos nós, todos, sem exceção, diz a palavra de Deus, todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus. Por isso precisamos buscar a luz da face do Senhor. E a luz da face do Senhor, ela vem sobre nós quando nós escutamos atentamente a sua palavra. Quando nós escutamos atentamente o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós nos deixamos envolver por esta palavra e ao invés de ficar preocupado com a vida do outro, olharmos para nós mesmos e percebermos como eu preciso me converter, como eu preciso de mudança. Vamos vigiar. O Evangelho nos fala de uma coisa interessante: à tardinha, à meia-noite, na madrugada ou ao amanhecer. Para o povo da Bíblia, a noite começa com o entardecer. E é interessante que não é durante o dia, é durante a noite que nós precisamos estar mais vigilantes. Mas à noite, padre, é hora para dormir. Mas o Senhor não está falando da noite física. O Senhor está falando daquela noite quando os problemas batem na porta da gente. Quando a doença bate na porta da gente. Quando a desgraça bate na porta da gente. E aí aparece um monte de gente. Vai nesse lugar, vai ali, faz isso, faz aquilo. E a gente fica com aquela ideia: não, aonde fala de Deus está valendo. Não, é essa hora que nós precisamos vigiar, para nós não sermos enganados. É nesta hora que nós precisamos ficar firmes. Porque uma coisa é certa: o Senhor jamais perdeu o controle de nossas vidas. E muitas das vezes, as bênçãos de Deus não chegam em nossas vidas, nos momentos das nossas noites, não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque nós metemos os pés pelas mãos. É porque nós não permanecemos fiéis. Fiéis à nossa fé. Fiéis ao Senhor. Portanto, vigiai. Especialmente quando as coisas estão mais difíceis. Vigiai, especialmente quando a dor é grande. São Paulo vai nos ensinar, mesmo com raiva, mesmo no momento de dor, não pequeis.
É isso que hoje nós precisamos vigiar. É vigiar naqueles momentos de noite da nossa vida. Quando começa a entardecer, quando, como a gente diz no popular, o pão do pobre sempre cai com a manteiga para baixo. Quando as coisas começam a acontecer, parece que Deus está esquecendo da gente, porque só vem tristeza, só vem coisa ruim. É nesta hora que as pessoas começam a aparecer e falar assim: vai nessa igreja, vai nesse lugar, faz isso, faz aquilo. E nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Nós paramos de deixar que Ele ilumine a sua face sobre nós, e vamos atrás da face ou da palavra de homens. Vamos para outros lugares onde o Senhor Jesus não está. Por isso nós precisamos vigiar. Vigiar. Porque para sermos salvos, precisamos nos converter. E só nos convertemos, não é pela pregação de homens. Nós só nos convertemos quando o Senhor ilumina a sua face sobre nós. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos.